Tô aqui de novo para gravar da série das logos que eu fiz para marcas pessoais, para poder trazer para você a de um grande brother. É engraçado, né? Você vai me ver aqui várias vezes trazer marcas e falar assim de um grande amigo meu, de um grande brother meu, de uma grande amiga, de uma grande brother minha, porque é muito engraçado isso. Quando você gosta muito do cliente e que você escuta o cliente, que você consegue entrar nesse universo do cliente. Isso é muito mágico, porque assim, você acaba aprendendo do universo dele e você acaba se misturando, gostando, vendo o amor que ele tem pelo que ele faz. E é comum que essas pessoas se tornem meus amigos ou minhas amigas, né? Ou pessoas próximas, porque a gente deseja o bem e a gente acaba criando uma relação legal, né? Então, tipo, pô, se eu fiz a marca para um fotógrafo e eu conheço ele, eu confio no trabalho dele, a primeira pessoa que eu vou pensar quando eu for fazer algum trabalho de fotografia é nele, né? Então, nesse caso aí, esse é um fotógrafo, Afonso. A história é muito legal dele, porque assim, eu conheço Afonso do forró, já tem um bom tempo. Afonso, ele decidiu ser fotógrafo porque viu o ensaio fotográfico da minha primeira filha, de Angelina, e de uma coleguinha dela, né, Maia. E quando ele viu, ele achou isso massa e ele se identificou e ele falou, eu quero fazer fotografia. E ele começou a estudar, fazer fotografia. E eu fiquei muito honrado quando ele virou para mim e falou, Quer que eu queria que você fizesse a minha marca. E a gente fez uma parceria na época. E isso foi em 2014, né? Então, quer dizer, já tem bons anos aí. E de lá para cá ele cresceu muito profissionalmente. Ele já viajou para os Estados Unidos para poder fazer foto. Ele se especializou muito recente, assim, ele assumiu a parte de fotógrafo de gestante de família. Não que ele não faça outras fotos, mas a parte que despertou nele, né, nessa época isso. E eu vou dividir com vocês aqui o que foi que eu fiz sobre a leitura de Afonso e o que eu trago um pouco sobre ele dentro desse aspecto. Beleza? Deixa eu ver se essa pré-visualização se vai funcionar. Espero que vocês estejam vendo. Deixa eu colocar aqui para poder visualizar a tela inteira. Aqui. Pronto. Então, Afonso, o Afonso dele é com dois F, então é legal, porque o AF baiano a gente usa muito, né? Então, massa. Vamos lá. Como é que passa? Aqui. O conceito, eu normalmente, é engraçado isso, porque assim, toda vez que eu vou fazer uma marca, eu fico preso não, eu penso assim, o que é que tá em mim no momento tão legal que pode rolar sintonia ou uma sincronicidade com o que está acontecendo. Na época, eu estava estudando sobre um dos estudos, uma das linhas do Gestalt, que era o fechamento. E eu falei, poxa, que massa, eu nunca fiz uma marca com fechamento, vou fazer para a Afonso uma marca com fechamento. E aí fiquei com isso na cabeça e acabei desenhando em cima disso. Então, assim, o fechamento é uma questão da imagem que você não fecha a imagem, mas que o seu cérebro identifica. Então, são essas imagens recortadas, né? E que você, mesmo que você não tenha todo o traço do círculo, você vê o círculo. Mesmo que não tenha todo o traço do quadrado, você vê o quadrado, o retângulo. E aqui o cubo também, você vê pelas vértices dele, né? Então, tipo, o fechamento é uma coisa que o nosso próprio cérebro completa para poder identificar aquilo. E ele é muito utilizado em diversos aspectos de imagem, né? Uma outra coisa que eu determinei, e aí foi pelo briefing, conversando com o cliente, sobre o tipo de cliente, com o Afonso, sobre o tipo de cliente que ele queria se conectar, o que ele queria fazer. Ele tinha umas fotos muito capa de revista, assim, muito foda. E eu determinei que seria serifa, por ele ser também tradicional, por ele querer segurança e pela condição dele de criar também, mexer nas fotos depois, né? A photomaker, né? Então, serifas são essas extremidades que foram construídas pela parte de Gutenberg lá atrás para poder fazer as ligaduras na linha, para poder ficar mais confortável a leitura no papel. Isso fazia toda a diferença. Então, as fontes, isso não é regra padrão, tá? Mas normalmente as fontes que tem isso são mais tradicionais, mais elegantes, mais luxuosas. Não é à toa que a Vogue e outras marcas utilizam muito. Preto e branco, porque a fotografia é o ponto principal em questão, é que tem que chamar a atenção e as cores não devem ser gritantes ou brigar com as imagens. Então, preto e branco para poder dar essa liberdade. A Vogue como exemplo da marca, né? Eu não sou muito bom de inglês, tenho um inglês técnico das formações que eu fiz, mas foi um termo que me veio à cabeça, o photomaker, e depois eu fui pesquisar, era um termo que poderia ser usado, né? Então eu fiz uma brincadeira com um termo mercadológico dele na época do photomaker,
que ele mexia nas fotos, ele gostava muito da pós-edição, ele estava estudando muito isso, de pós-edição, de mexer e fazer fotos conceito, ele é muito bom nisso. Então, fiz uma brincadeira para ele, onde a escrita do nome Afonso, eu fui cortando para poder fazer o fechamento, para que ainda assim pudesse ser lido o nome Afonso sobre a encaixe lá do Photomaker. Essa seria a logotipia padrão full, completa. Ela poderia ser aplicada com um AF em alguns lugares. Esse AF pequenininho seria o grande ícone, onde você de fato enxerga. Nessa época, eu não fazia muitas simulações, né? Não fazia muitas aplicações da marca sobre o comportamento dela, era bem a ideia do ícone. Eu sempre curti muito power ícones, né? Ícones, porque o que acontece? A gente fala de humanização, humanização não é colocar uma pessoa, né? Humanização é você ter algo que tem empatia, que se comunique, que tem uma história principalmente. Então, os power ícones, os ícones muito fortes, marcantes, e eu costumo dizer que quando uma marca bem feita, é uma marca que você deseja ter uma camisa e você não vai achar que está fazendo uma propaganda. É uma marca que você olha e fala assim, eu já vi isso em algum lugar e você nunca viu em nenhum lugar. Porque ela é tão bem resolvida e tem uma ideia tão agradável, tão legal, que se você identifica, você gosta. Então, esse AF é um símbolo, assim, ele é um power ícone, né? Os ícones, eles criam ela emocional muito mais forte do que uma logotipia, né? E talvez, eu não falo que ele seja mais pregnante do que a identidade como um todo, mas ele utilizado, inclusive, dentro da identidade, ele dá um reforço muito grande. É como se você quisesse, se usasse um chaveiro com esse AF e fosse legal para você, se usasse uma camisa com isso e fosse legal, e fosse criada interjeições do AF baiano, e várias outras questões que dá para você poder brincar com isso. E a ideia era que a marca ela sempre ficasse sempre em segundo plano, porque a imagem, a fotografia está em primeiro plano. Então, eu fiz só uma aplicação de simulação com material para ele. Então, espero que você tenha gostado dessa apresentação. Na época eu utilizava outra marca, a Fábio Kerr, com I ainda, com a folha bizarra. Para essa marca aí de Afonso. Espero que você tenha curtido. Então é isso. Eu sou Fábio Kerr, mais uma da série logos que eu fiz por aí. E espero ter contribuído mais um pouco também para você poder identificar essa relação. É massa. Um cheiro.